Olá pessoal, saudações a todos. Hoje eu quero falar sobre um termo chamado cristofobia. Já ouviu falar? Então acompanhe esse vídeo para você entender um pouquinho. Olá, saudações a todos. Esse vídeo aqui é triste, infelizmente, porque estarei falando sobre um termo que é muito doloroso. Chama-se cristofobia. Se a gente usar as palavras, vamos entender claramente o que é isso. Cristo, né? Cristo vem do Avatar, o grande símbolo do mundo cristão, Jesus Cristo. Muita gente se embasa por Cristo, por isso que temos uma cultura judaico-cristã ocidental. E fobia, vocês já conhecem, né? Fobia vem do termo medo, né? Fobia, raiva, né? As pessoas ficam longe, horrorizadas, fobia. Bom, nós estamos tendo exemplos desse tipo numa sociedade bem pertinho do Brasil, no Chile. Recentemente houve a destruição de duas catedrais muito significativas, porque quem já frequentou o Chile, quem conhece Santiago, que é a capital, sabe que o Chile é todo histórico, né? O Chile é bonito, o Chile tem uma organização, a história também está pertencente ali. E mais, infelizmente, ultimamente está rodeado de manifestos da esquerda, manifestos comunistas, jovens estão sendo massas de manobra a ponto de se matarem entre si, né? Coisas muito destrutivas, triste para o mundo ver isso daí, né? Essas imagens. E esses jovens simplesmente estão lá destruindo tudo sem perceber por que estão fazendo isso. Porque foi colocado uma ideologia na cabeça deles. Infelizmente tivemos então a destruição da primeira igreja, que é São Francisco de Borja. Para quem já foi para o Chile sabe, né? Quem não conhece, é uma igreja pequenininha, bonita, feita, ela é vermelha, ela era, né? Uma igreja bonita, bem delicada, bem arrumadinha. Inclusive é a igreja dos Carabinieres. Ela fica um pouquinho afastada ali do centro, umas 4 quadras, mas é uma igreja bonita. E depois, logo em seguida que os vândalos fizeram a destruição dessa igreja, foram para o centro para fazer a destruição da igreja da Assunção. E as imagens são extremamente fortes, porque você verá os jovens ali gritando, aplaudindo quando a torre que tem o sino começa a cair em chamas. Os bombeiros pedem para se afastarem, porque já tem bombeiro machucado, já tem pessoas feridas. Mesmo assim o pessoal aplaude aquele negócio caindo em chamas, como se fosse um marco, como se fosse uma conquista. Lembrando, né, que essa igreja da Assunção é uma igreja que é cheia de gatos. Se eu não me engano, me falaram que mais de 200 gatos pegaram fogo ali, morreram queimados. É muito triste isso. E os jovens totalmente alienados, como massa de manobra, batendo palma, felizes, destruindo a história e, sobretudo, destruindo marcos que fazem parte da cultura judaico-cristã.
isso são exemplos de cristofobia, onde tem a colocação de Cristo, tudo é feito de maneira a ser destruído. Um exemplo de poder, talvez, mas eu acredito que seja muito mais uma recontagem da história. Eu falei recentemente que a contagem antes de Cristo e depois de Cristo está sendo tirada da história nas escolas aí. E esse é um exemplo também de uma nova história recontada, onde as pessoas estão sendo como massa de manobras, sendo induzidas a desacreditar em Cristo, em desacreditar em valores. Tudo isso tem uma função muito forte, óbvio, né? Primeiro, tirar a fé das pessoas, tirar o embasamento. Se a base da cultura cristã ela é a família e Cristo, a família já está destruída faz tempo, né? São as novelas, são os filmes, são os seriados, são as músicas, cada vez mais afastando os jovens da família, destruindo toda a questão do patriarcado, do matriarcado, a família tradicional. E nós temos então agora a destruição do símbolo maior da religião, que é Cristo. Justamente trazendo a nível de zero, como se ele não existisse na história. Isso tem um objetivo muito maior. As pessoas são massa de manobra e elas estão partindo para uma cultura comunista, uma cultura onde o Estado é maior que tudo, o nível de governo é maior e não a questão da religião e dos valores pessoais. Vocês devem ter percebido, por exemplo, que na China, na pandemia, como as igrejas estavam vazias, as igrejas cristãs foram destruídas. Olha essa imagem aqui. E olha que coisa interessante. O que está acontecendo no resto do mundo? Olha esse jovem, o que está fazendo agora com essa cruz em cima dessa igreja? Em Londres. Hoje também, olha que coisa incrível. Bom, eu sinceramente tenho pena desses jovens. Tenho pena porque se eles entendessem um pouquinho de história, perceberiam que eles são massa de manobra. E o pior, possivelmente isso não vai acontecer, mas se houver uma implantação de um comunismo, os primeiros a serem mortos são quem estão próximos desse comunismo e que serviram para que ele chegasse ao poder. Isso faz parte da história russa, né? Na União Soviética tinha essa questão no manual deles. Pode ler o livro do comunismo, o livro do comunismo fala exatamente isso, que as pessoas mais próximas de quando implantar o sistema comunista eram para ser mortas. Por quê? Porque justamente essas pessoas que ajudaram a implantar, que são artistas, cientistas, pessoas da sociedade, ao que elas perceberiam que o Estado estaria dominando tudo e elas descobriram que elas foram massas de manobra, elas seriam as primeiras a se levantar contra o sistema. Então elas seriam as primeiras a serem fuziladas, para depois as pessoas seguintes aceitarem tudo que está sendo implantado, pois elas já estão numa onda que os primeiros colocaram ali, mostrando que é um regime maravilhoso, é um regime muito bom, é um regime muito legal, que você não precisa acreditar em religião, não precisa acreditar em família, você é livre para fazer o que quiser e o Estado pode sustentar você, já que tudo é comum, comunismo. Só que esquece que existe uma mão de ferro que destrói tudo e que nada é mais soberano que o próprio Estado. Tá aí, exemplo de China, né? Porque a China não quer religião lá, então eles querem que as pessoas sejam ateias, né? Não acreditam em ninguém, principalmente em Cristo. Está acontecendo isso em Londres, né, em toda a Europa. O europeu no geral está perdendo a fé também, não acreditando em nada. E agora os manifestos estão no Chile com essas imagens extremamente tristes. Quando o Bolsonaro, numa reunião da ONU, né, que ele está lá falando no palanque sobre cristofobia, as pessoas acham que isso é um absurdo. Mas está aí a prova, está acontecendo no Ocidente. Cristofobia, quem diria, hein?
É muito triste, eu tenho pena desses jovens, infelizmente. Mas fazer o quê? Experimentar o lado negro das coisas para saber que não vale a pena. E outra coisa muito séria, pessoal, né? Não tem manifesto do Papa, por exemplo, não se falou nada, né? Talvez se a igreja fosse na Amazônia, ele falaria, assim que também como falaria a Greta, como falaria o Caprio, ou outras pessoas famosas aí que falam do incêndio da Amazônia, né? Ou do Pantanal. Mas como é uma igreja no Chile, então o manifesto não existe. Só existe uma nova história sendo contada, onde vandalismo é chamado comemoração e as pessoas comemoram destruição do bem público, destruição da história e, sobretudo, destruição dos valores judaico-cristão. É isso aí, é um pouquinho de cristofobia que eu estou mostrando para vocês. Quando eu falo que a briga realmente é entre o bem e o mal e não são ideologias, muita gente duvida. Mas está aí mais uma prova do que está acontecendo. Agradeço por ter acompanhado o vídeo. Tenha consciência realmente de tudo o que está acontecendo. Não desacredite, o bem vencerá, pode ter certeza, tá? Então, não desista, não desanime, embora vocês vejam essas coisas tristes. A função realmente é mostrar para vocês como o mal se arma e como o mal manipula as pessoas. Então agradeço por você ter assistido ao vídeo, divulgue para as pessoas que você gosta e, sobretudo, se você não for inscrito, se inscreva no canal e dê seu like. É muito importante para fortalecermos esse canal e continuarmos com o professor Tony Hitch passando esses vídeos para vocês. Honrar a todos, obrigado pela audiência e saudações.